Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. E o vídeo de hoje, ele é um assunto um tanto polêmico. Por quê? A dona Netflix, nessa semana, anunciou que a 5ª temporada de Bridgerton será focada na Francesca e na Michaela. E aí nosso mundinho literário se abalou novamente. Isso se deve ao quê? Primeiro, se você ainda não conhece Bridgerton, o que eu acho assim difícil, porque se você está no planeta Terra, você pode não assistir, não acompanhar, mas já teve em algum momento alguém ou algo de Bridgerton. Mas mesmo que você não saiba, é o quê? Bridgerton é uma série de livros escritas pela Julia Quinn. Então são livros de 8 irmãos. É um romance de época, e aí cada livro vai contar como um irmão acaba encontrando o amor. Então, assim, a gente vai ter histórias bem mirabolantes, né? Temos, não mirabolantes, não é meio termo, mas assim, bem diferentes. Vamos ter inspiração de Cinderela, vamos ter conhecidos desde a infância. Então, assim, vamos ter aquele que não quer se casar, mas acaba se casando no final. Então, assim, cada um vai ter sua história. E o caso da Francesca é o quê? A Francesca nos livros, que o livro da Francesca é O Conde Enfeitiçado, ela, né, acaba se casando com o John, e ela se muda pra Escócia e tudo mais, e aí, em um determinado dia, ele acaba tendo uma dor de cabeça, ele vai pro quarto, vai dormir, e ele acaba falecendo nisso. Sim, uma dor de cabeça. É uma tragédia que aconteceu com ela, do nada. Mas aí, você tá pensando, mas pera, a história é isso? Fim? Que final triste? Não. Temos esse final triste. O John foi o grande amor da vida da Francesca. Só que depois de um bom tempo, baseado no desejo dela querer ser mãe, dela estar, apesar dela ter família, ela não tem mais um marido, né? Ela é uma viúva. Depois de um bom tempo, ela volta pro mercado casamenteiro. E aí ela acaba, durante esse percurso, encontrando o Michael, que é primo do John. E o Michael, quando ele viu ela na festa de noivado dela, ele se apaixonou perdidamente, foi amor à primeira vista, sem saber naquele momento que ela era a noiva do primo. Mas aí, né, ele deixou isso quieto, ele foi apaixonado por ela todo esse tempo, mas ele deixou isso quieto. Ele era ali o amigo, ele era muito próximo do John, ele foi próximo da Francesca, sempre respeitando o amor dos dois. E a Francesca nunca olhou pro Michael até esse momento, né? Até quando ela volta pro mercado casamenteiro, depois de um tempo, depois de um bom tempo ali da morte do John. Então, assim, é tudo feito com muito respeito, para não desonrar a memória dela com o John. E aí ele acabou se encontrando, enfim. Mas o que aconteceu na série Bridgerton? Primeiro, é uma adaptação dos livros. Então, acho que a essa altura, todo leitor entende que ser totalmente fiel aos livros é difícil. A gente entende isso. A gente sabe disso. Por quê? O livro ele é focado, por exemplo, em 2 visões. É possível fazer alguma coisa apenas focado na visão desses 2 personagens? Sim. Mas a gente entende que uma série, né, principalmente sendo uma série, tem que dar mais profundidade à história. Tem que trazer toda uma narrativa, todo o contexto, as pessoas ao redor. Então a gente entende que haverá mudanças. A gente sabe disso e já entendeu muito bem isso, que não é possível ser totalmente fiel. Entretanto, tem algumas coisas que não se pode abrir mão. E esse é o caso do protagonismo, né? Você não vai ir lá e mudar totalmente o personagem principal. E aí, entre algumas outras questões, temos a pauta de inclusão atualmente, né? Ela é uma grande pauta que está aí no mundo, que, sim, tem que incluir todo mundo, para que todo mundo seja visto, né? Todo mundo se veja ali na televisão, né? Onde for, né? Nos livros também tem muito disso. Então, assim, a gente entende tudo isso. E, para quem ainda não sabe, o que está acontecendo? Como eu havia dito, a 5ª temporada será focada na Francesca e na Michaela.
Michaela, não Michael. E é essa a questão. Mudaram o personagem masculino dos livros, um personagem muito querido pelos fãs, né, um dos mais queridos, eu ouso dizer, por uma mulher, por uma prima do Jon. E aí tudo desandou. Aí você pode estar pensando, tá, mas isso não é homofobia? Você não tá contra? Não. E é isso que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Quem conheceu os livros antes, quem tem toda essa bagagem dos livros, que adorou ele por anos, antes mesmo de pensar em ir pra Netflix, tem uma coisa na cabeça. Tem aqueles personagens, tem aquela história na cabeça. E tá tudo bem, a Netflix comprou os direitos e decidiu fazer adaptação. Até então, não era totalmente fiel aos livros. Não era fiel. Mas, por exemplo, na primeira temporada, apesar de ter muitas diferenças, ainda tinha a essência do livro da Daphne. Eu via muito isso. Tinha a essência dos Bridgertons. Trouxeram outros personagens, como a Rainha Charlotte, que não tem nos livros, mas isso apenas agregou mais à história. Trocaram um duque por um cara negro, perfeito. Não somos contra trocar etnias também. Colocarem ali um personagem a mais, nada contra. A gente entende que não consegue ser fiel aos livros. E tá tudo bem. Aí temos, por exemplo, a Sofia, um pouco asiática. Tudo bem. Então, assim, a gente teve várias mudanças na série para ter a pauta da inclusão. Mas foram mudanças que afetou a história principal. Foram mudanças que afetou o núcleo do casal protagonista? Não, cor de pele não significa nada. Apesar de que teve um tempo que sim, mas hoje em dia não, a gente respeita todo mundo, a gente não se importa com essas mudanças. Mas aí, trocar a personagem, um personagem masculino por um feminino, sendo ele protagonista, aí a Netflix forçou e muito, e sim, tem muita gente que está de boa com a situação, que está empolgadíssimo com isso. Mas a maior parte daqueles que leram os livros, que conheceram os livros antes, estamos de luto com a notícia e não tem por que não estar. Porque tudo da história da Francesca mudou. Não mantiveram a essência alguma, que nem a quarta temporada, que foi da Sophie e do Benny, eu acredito, ouso, né, dizer que foi a mais fiel aos livros. Então a Netflix provou que ela consegue, sim, entregar tudo o que os fãs querem. Então já foi comprovado que é possível agradar os fãs. Aí a Netflix foi lá, adoçou todos os fãs de Bridgerton, pra em seguida, pá, esfaquear a gente pelas costas. E é isso que aconteceu. Porque até esse momento, todo mundo tava, inclusive, acreditando que seria a temporada da Eloise e a Francesca fosse acabar ficando. Mas não. Agora é realidade. Francesca e Michaela na quinta temporada de Bridgerton. Mas por que eu tô gravando esse vídeo? É para que você entenda essa situação. Que não é uma questão de ataque, não é uma questão de preconceito, é uma questão de que ser fã dos livros e ver o que a Netflix está fazendo com a Francesca é um desserviço para todos os fãs e para os irmãos Bridgertons. Então, assim, é difícil. É difícil aceitar. Eu sei que muita gente não vai assistir. Talvez seja uma temporada flopadíssima, talvez não. Talvez a Netflix crie toda essa polêmica e as pessoas queiram assistir. Não sei. Mas tá todo mundo, não todo mundo, né, mas a grande maioria está assim com esse gosto agridoce. Porque a Francesca é uma personagem muito querida nos livros, que ela tem uma história muito profunda, principalmente ali em relação, ela se sente um pouco deslocada da família, né, ela é um pouco mais quieta, mas ela conhece o Jon. A questão da maternidade, que é muito difícil, é um assunto muito delicado para ela, toda essa questão dela querer muito ser mãe e demorar muito. Então, assim, a Francesca, ouso dizer, é uma das personagens mais profundas de Bridgerton. Não é apenas uma personagem rasa, superficial, que quer um casamento. Não, ela é uma das personagens mais profundas.
E a história dela foi totalmente mudada, foi totalmente descredibilizada para as telas. E isso não tem nem só em relação ao Michael e a Michaela. É em relação a, por exemplo, o fato de que não respeitaram o relacionamento dela com o John. A história da Francesca com o John na série parece que eles são só amigos. O John, sim, ama a Francesca. Ele ama ela e ela é o amor da vida dele. Mas eles parecem ser um casal de amigos, porque a Francesca, ela não tem toda essa devoção pelo John. Ela o respeita, é uma situação mais assim de respeito, que talvez conforto, mas não tem como você dizer que a Francesca é completamente apaixonada pelo John, que ele é o grande amor da vida dela na série. Porque não é. Isso ficou muito claro em muitas cenas, em muitas falas da própria Francesca. Não é. Não tem esse amor todo. E tanto que a primeira vez que a Francesca vê a Michaela na série, ali recém-casada, ela já se abala, já dá pra ver que ela tem sentimentos pela Michaela. O que no livro isso jamais teria acontecido, porque o John foi o grande amor da vida da Francesca, pelo menos o primeiro grande amor. Ela o amava, ela o respeitava, e essa história foi muito significativa. Então, a Netflix foi lá, em todo esse mundo de pautas que a gente vive, e decidiu acabar com essa história tão profunda, tão delicada, tão importante para as mulheres. E estamos aí. Michaela. Um desserviço ao amor da Francesca com John. É uma desonra para os livros em relação a isso. E assim, eu sei que muita gente vai discordar, mas o que eu tenho visto é que tem quem concorde, sim. Tem quem ache isso, e é principalmente a maioria dos livros. Porque o que está também acontecendo? Muita gente está conhecendo Bridgerton agora, virou fã da história, por conta da série, né? Então toda essa carga ali, todos esses fãs antigos que tá há anos nessa dos livros, que já releu a história muitas vezes antes da Netflix pensar em fazer essa adaptação, está se sentindo não visto, não ouvido por algo tão importante. E assim, eu sei que tem muita gente com esperança de que o Michael ainda vai aparecer, que ele é um irmão ali da frente da Michaela, né? Mas não, isso já foi confirmado. Não tem Michael. Michael não existe. É Michaela. E aí resta a gente aceitar, a gente não ver. Já tá em produção. E é isso. Mas foi uma enorme decepção para os fãs de Bridgerton. E é difícil porque não é nem questão da sexualidade, sabe? Porque, por exemplo, o Benny, quem assistiu a série sabe que o Benedict, ele teve seus momentos ali também, né, ali bissexuais, ele se envolveu com alguns homens durante a série, mas quando chegou na hora do casamento dele com a Sophie, foi totalmente fiel aos livros, foi a temporada mais fiel aos livros, mesmo ele tendo todo esse passado amoroso ali de libertino com L maiúsculo, mas assim, trouxeram essa pauta mais inclusiva para a história do Benny? Sim, afetou o núcleo da história, o romance dele com a Sophie? Não, de forma alguma. Já com a Francesca, não. Com a Francesca, estão reescrevendo o livro, porque esse livro aqui não existe para Netflix. O livro da Francesca não existe, porque nada é similar. Temos uma Michaela, então tudo vai mudar, toda essa questão, não sei como que eles vão colocar ali, essa questão deles serem aceitos também, né, pela sociedade, acredito por ser na Escócia, um lugar mais isolado, não sei como que eles vão fazer isso. Mas vai ser muito complicado, porque se não estava aceitando lá na 4ª temporada que a Sophie fosse uma filha legítima, como que vão aceitar isso? Como que a sociedade vai aceitar isso? Então, eu acredito por ser na Escócia, vão dar um jeito nisso. Mas, e a questão do romance da Francesca com o John? Isso, acho que nenhum fã engoliu. Quem lê os livros não tem como engolir como a história dela com o John foi contada. Como foi feito isso. E é isso. Então, assim, é difícil. Eu sei que é um assunto polêmico. Eu sei que você pode não concordar comigo. E tá tudo bem. Cada um tem a sua visão desse ponto. Mas deixa aqui nos comentários. Você acha que realmente a Netflix pecou em muito?
com essa adaptação da Francesca, porque a gente entende essa questão de adaptação, acho que isso já ficou bem claro, a gente entende toda essa questão da adaptação, aí também entende que a Netflix consegue, ela que aprovou que consegue. E ela destruiu toda a história da Francesca, ela está reconstruindo, ela está fazendo outra história focada ali, que tem uma irmã Brayton chamada Francesca, mas ela refez tudo, né? Então deixa aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião, você discorda, mas sério, aqui é vamos criar aqui um ambiente respeitoso para que a gente possa conversar sobre esse assunto como pessoas civilizadas e fãs civilizados de Bridgerton. E o vídeo é esse, essa é a minha opinião, acredito que da maioria, apenas gravei esse vídeo para explicar essa questão que tá voltando a circular pela internet, já teve, né? Foi um grande assunto quando foi revelado a Michaela na temporada da Pen, e agora tendo essa confirmação, quando todo mundo esperava que fosse outra irmã, trouxe tudo isso à tona. E já tem muita gente falando que a temporada vai ser flopada, que não vai assistir, que se recusa a ver isso e vai simplesmente fingir que essa temporada não existe. E quando voltar aos outros irmãos, voltará a assistir. E tá tudo bem, é o ponto de vista da pessoa. Talvez aqui meu ponto de vista eu ainda não decidi se irei assistir. Talvez eu assista apenas por conta do canal, né, por conta do Insta, que é o meu trabalho, né, em relação a trazer para vocês, mas é isso. Essa foi o vídeo de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Então deixa aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e deixa aí o que você achou. E tchau, até a próxima!